Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mojo e eu. Eu sou a Vivi Martins e vou falar um pouquinho mais sobre a nossa história. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Mu, sobre uma situação bem delicada que a gente viveu alguns anos atrás, quando ele sofreu um acidente, tendo um corte muito profundo no braço, ele cortou o pulso, eu já falei isso no outro vídeo, e ele bateu com as duas mãos, ele estava brincando, e aí quando ele desceu, ele pulou de um degrau para o outro, ele se desequilibrou e levou as mãozinhas numa porta bem grande que tinha na entrada do prédio, batendo na grade, e aí essa grade acabou, na batida acabou arrebentando o vidro de cima e abrindo o pulso dele de uma forma absurda, assim. Bom, a gente socorreu ele rapidamente, imediatamente, na verdade, a gente já saiu dali, já fez um torniquete no braço dele para estancar, porque era muito sangue. Ele ficou bem quietinho, acho que ele ficou apavorado, então ele ficou bem quietinho. Ele só fazia. Não era nem um choro, e ao mesmo tempo ele estava assim, parado, ele parou. Aí a gente chamou um táxi, conseguiu levar ele até o hospital, onde a gente tinha convênio. Chegando no hospital, eles nos avisaram que o primeiro procedimento seria sem anestesia, e isso é uma coisa horrível, porque o meu filho só gritava, eram muitos gritos, pobrezinho, a gente não podia fazer nada, porque precisava salvar ele pela quantidade de sangue que ele já tinha perdido. Então, infelizmente, a gente só pôde rezar e chorar, porque não podia, eram vários médicos segurando ele para os outros médicos mexerem. Então isso é bem, bem delicado, assim, uma cena que eu não esqueço, infelizmente. Gostaria já de ter esquecido, mas ainda não esqueci. Bom, feito o primeiro procedimento, nós chamamos o neurologista do Mo, porque ele é um médico que a gente confia 100%, sempre. Então a gente sempre quer a opinião dele para tudo. E aí ele veio com o maior amor do mundo, atendeu o Mu, conversou com nós, nos explicou a gravidade que seria, mas também nos acalmou. Nos explicou que eles precisavam fazer uma cirurgia e que ele iria participar dessa cirurgia, porque ele é cirurgião também. Então ele iria participar dessa cirurgia. Ele disse, não, vocês ficam tranquilos porque eu vou estar lá e eu vou participar da cirurgia. E eu garanto para vocês que o Mu vai sair muito bem, tá? Só que eles demoraram muito, muito. Anestesiaram o Mu e demoraram muitas horas para tirar o Mu do quarto, para fazer a cirurgia. E o médico tinha uma outra cirurgia. Aí ele veio e nos falou, olha, pedi para que eles não façam então agora, eu preciso ver outro paciente. E assim que eu conseguir me liberar, eu retorno para que a gente faça essa cirurgia. Tudo bem para vocês? Não? Para nós tá ótimo. Gente, o médico saiu na porta. O médico não tinha nem entrado no carro. E o hospital veio e nos avisou, nós vamos dar início à cirurgia. A gente, como assim? Vocês não vão aguardar o médico? Não, não, nós precisamos fazer cirurgia. Como estava numa situação muito delicada, a gente estava desesperado, o Mu estava totalmente desacordado, a gente realmente não sabia o que tinha acontecido ali. Nós estávamos por terra, assim, então não tinha muito, né, o que fazer. A gente falou, a gente vai fazer, tá levando ele pro bloco cirúrgico, tá? Então nos avisem. A gente avisou o médico, o nosso médico, né? E aí falei, olha, o senhor saiu daqui nem 5 minutos, muito menos, uns 3 minutos, o senhor saiu aqui na porta. Eles vieram nos avisar que tá levando o Mu pro bloco. Ele falou, não, assim que eu sair daqui eu tô indo, porque eu falei para eles, o Mu está medicado, né? Ele estava dormindo, ele podia aguardar. Ele disse, não tem um motivo pelo qual eles estarem fazendo isso. Gente, agora vocês vão entender o porquê que eles fizeram isso. Bom, eles foram fazer a cirurgia, essa cirurgia demorou umas 2 a 3 horas, eu não lembro bem, ela não foi nem muito demorada, mas também não foi uma cirurgia rápida. Quando acabou, a médica nos chamou e nos falou que o Mu não tinha perdido totalmente os movimentos da mão. O Mu não mexeria, ficaria uma mão boba, foi exatamente essa fala dela. Ele ficou com uma mão boba, não tem mais movimento nenhum nessa mão dele, tá? Só se vocês passarem por um outro especialista, nos deu um nome,
A gente já conversou, foi isso que eles nos falaram, nós já conversamos com ele e já programamos tudo para que ele faça, porque ele é o melhor médico nessa área. Então, ele tem chance de fazer, retornar os movimentos, algum movimento das mãozinhas dele, se vocês aceitarem. Bom, nós novamente falamos para o médico que nos atende. Olha, elas falaram isso e isso, né? E contamos. Ela, não, tem coisa errada aí, gente. Tá. Nós fomos ver o Mu no quarto, o Mu estava acordando e a primeira coisa que ele fez foi movimentar a mão. E a minha mãe viu. E a minha mãe falou, ele mexeu a mão. E aí a médica, a gente falou assim, não, é espasmo da mão. Não é, isso é amor de vó, que vê coisas que não existem. Ele não mexeu a mão, posso lhe garantir. E a minha mãe falou, eu sei que eu vi, ele mexeu a mão. Tá. Nós tentamos conversar, descobrir o que estava acontecendo, só que a gente estava muito abalado na hora, muito abalado. A gente só queria salvar ele, resolver o que estava acontecendo ali, porque era horrível. A nossa preocupação é porque ele, além do autismo, ele tem hiperatividade, então nunca tínhamos passado por uma situação dessas, onde teria pontos, né, uma cirurgia, e isso poderia causar, né, a gente não sabia como ele ia sair ali, né, e se isso não ia causar um dano maior na vida dele, no dia a dia dele, né, enquanto estivesse com aqueles pontos e tudo. Então, para nós foi um susto muito grande. Feito isso, pedindo para que nós saíssemos da sala onde ele estava e aguardássemos lá de fora. Aí vieram conversar com nós, nos indicaram esse médico, eu não vou citar o nome dele aqui, mas deveria, gente, porque médicos assim nem tinham que ter o direito de atender, viu? A gente tem que estar sempre cuidando, porque é onde tu usa de uma família, de uma criança, pra mim assim, não dá pra passar. Mas a gente sabe que é um dar e receber, né? Então, não posso fazer nada. Bom, vieram conversar com nós, nos deram um cartão deste médico, de uma possível clínica, que esse médico, ele não estava no plano de saúde que nós tínhamos. Então, a gente tinha que pagar por fora essa consulta, essa cirurgia, a bagatela de 15 mil reais. Ah, gente, eu não tenho ideia, mas há uns 13 anos atrás. Então, há muitos anos atrás. Eu tinha que dar à vista 15 mil reais. Dava um cheque na hora ali e quando ele entrasse no hospital, eles descontavam um cheque de 15 mil reais. Bom, nós falamos que íamos pensar. Aí disseram, vocês têm uma semana para resolver isso, porque vocês estão brincando com a vida dessa criança, não basta tudo que ele já sofreu. Aí fizeram toda aquela lavagem na cabeça da gente. Bom, enquanto a gente aguardava, vamos acordar bem para que a gente pudesse ficar com ele no quarto, aconteceu uma cena que eu nunca mais esqueci. Isso serve pra gente se avaliar e pra gente valorizar a gente, a nossa vida, o que nós temos, né? Nos valorizar. Valorizar, às vezes, aquilo que a gente nem nota que existe, que para nós é tão bobo e para outras pessoas é tudo. Quando nós estávamos aguardando, chegou um casal com uma criança, brincando de balão. Gente, essa criança tinha vários problemas. Ele estava ali para fazer, quinta, sexta cirurgia. Estava no colo de um deles, eu não lembro mais se na mãe ou do pai. Só para vocês entenderem, essa criança não tinha nem as pernas, nem os braços. Ela mexia só praticamente com a cabeça. E os pais estavam brincando com o balão, batiam na cabeça deles e batiam na cabeça dele com o balão. E eu fiquei com vergonha na hora, porque eu fiquei pensando, como a gente é pequeno, né? Como é que a gente consegue se sentir às vezes tão, ter tanta arrogância, não valorizar o que a gente tem, né? Achar que sempre é pouco, sendo que tem uma criança, tu vê assim sorrindo, sabe? Sem os bracinhos, sem as perninhas, aqueles pais ali no maior amor, sabe? Cuidando e amparando, sabe? Num xodozão com ele, assim, e não tinha como não se apaixonar pelaquela cena.
A gente esteve um pouquinho do lado, conversou um pouquinho, ficamos sabendo o que ele ia fazer, contamos o que estava acontecendo com o nosso filho, que estava, né, ainda no quarto, aguardando passar a anestesia. E assim que possível, quando liberaram, nós fomos ver o Mu, lá no quarto dele. O Mu, assim que a gente entrou, o Mu nos reconheceu, já tentou se levantar, ele já tentou, sabe, já tentou sair, ele arrancou o soro da mão, do bracinho, e a gente já se desesperou. Aí nós ligamos de novo pro médico, porque eles disseram que o Mu tinha que ficar ali até a gente pagar os 15 mil para que fizesse a próxima cirurgia, que seria dentro de alguns dias, tipo uns 5 dias depois. Então que o Mu ia ficar ali, no quarto. E que a gente tinha que, né, lógico, ficar acompanhando, mas que o Mu não sairia dali. O Mu não poderia sair até para poder fazer essa cirurgia. E aí nós ligamos pro neuro e eu falei para ele, olha, ele tá aqui, ele é super agitado, não tá parando, tirou até o soro, tá caminhando, tá bem ruim porque ele não para. E ele tá mexendo as mãos e eles disseram que não ia mexer e ele disse, eu preciso muito falar com vocês. O que tu queres fazer? Tirar ele daí? E eu disse, posso? Aí eles, tu me promete que vocês vão contratar uma enfermeira ou vão trazer ele todos os dias para fazer o curativo e vão cuidar dele hoje, vão se revezar à noite, não vão dormir, tem que ficar alguém com ele. Vocês se prometem isso para mim? Com certeza, né? É algo que para me perguntar, né? E aí ele deu uma ligou, eu falei, né, ao médico, aí disse, não, o médico não manda aqui, tá? Ele nem é nesse hospital, não sei o que. Ele não manda aqui, esse médico não manda aqui. Ele vai ficar, a gente já resolveu tudo, não sei o que. Aí o médico me ligou e eu falei, doutor, eles estão dizendo que não vão sair daqui, que o Mu tem que ficar até a gente pagar esses 15 mil. Aí ele disse, não, passa o telefone aí pro responsável. E eu passei. Gente, eu só via ele fazendo assim, com as mãos. Sim, eu entendo, sim. Ele mal não sabia que um neurologista dos meus filhos, na época, não sei se ainda é hoje, mas ele fazia parte de várias coisas, assim, em relação à saúde, sabe? Não lembro direito agora, mas ele fazia parte, assim, de várias situações em relação à saúde, várias questões, assim, em relação à saúde. Então, ele é um médico muito, muito bem visto, assim, né? E aí eles só ficava mexendo, sabe, mexendo os braços, falando, eu entendo, eu entendo. Não, tá, então se o senhor tá falando, não, eu entendo. Ok. Conselho de Medicina, gente, era isso que ele fazia parte. Eu não sei se ainda faz, mas na época ele fazia parte do Conselho de Medicina. E aí, que foi a nossa salvação, né? Ter esse médico sempre foi a nossa salvação. Eu digo pra ele até hoje que ele é o anjo que Deus colocou pra nós, porque sem ele eu nem sei como a gente teria resolvido tanta coisa, sabe? O cara é um humano, dos pés à cabeça, coração maior que o corpo dele, e então fantástico. O dia que ele permitir que eu fale aqui em vídeo o nome dele, eu vou ter o maior prazer de fazer isso, porque ele é muito, muito maravilhoso. Para mim, ele é o melhor neurologista que eu já conheci, gente. Ele bota esses neurologistas que se acham aí, ó, tudo aqui, ó. Cara, fala de igual para igual, entende o que uma mãe e o que um pai fala. Não olha pro teu filho de canto de olho. Tá sempre, tu consegue fazer troca de medicação, porque para ele tem que estar o bem-estar da família. Ele tá sempre dizendo, não tem que estar só eles têm que estar bem. Vocês precisam estar bem. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque ele pergunta durante as consultas, como vocês estão em casa? Tá tudo tranquilo? Vocês estão bem? Sabe? Precisam de algum apoio? Então, isso não tem valor, gente. Isso assim, ó. Cara, é 10, sabe? 10. Eu tenho o maior orgulho de ter conhecido esse homem. Espero que Deus dê muita vida para ele, que ele possa ainda ajudar muita gente, porque é isso que ele faz. Bom, feito isso, ele falou com essas pessoas lá no hospital e eles, muito bravos, fizeram a gente assinar um termo lá. Então, vocês vão assinar aqui, não sei o que, tudo bem, mas a gente vai entrar em contato, ok. Levamos o Mu para casa. Quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que o Mu fez foi
Gente, a sala tinha um controle do videogame, ficava numa mesinha. Ele entrou, sentou no sofá, pegou o controle com uma mão e com a outra uma mamá de refrigerante. Assim, gente. Sabe? Então, tipo aquela coisa, assim, uma eu jogo e a outra eu bebo. E a gente parou e fez assim, que isso, meu Deus? Sabe? Ele com um tala na mão, com a mãozinha totalmente imobilizada, e a gente ali, como assim? Aí não pode mexer, filho. E ele tá mexendo os dedinhos, aquela coisa assim. Só que é isso, sabe? Nossa, foi muito legal de ver isso. Nos encheu de esperança, porque lá no hospital tinham nos tirado a esperança desses movimentos, né? E aí era tudo que na hora eu pensava, ele já tem tantas limitações, ele vai perder o movimento de uma mão, como a gente vai cuidar dele agora? Por isso que quando eu vi esses pais com a outra criança, eu fiquei com vergonha, porque o meu filho tinha machucado a mão, estava fazendo uma cirurgia para tratar aquilo ali. O filho dele nem mãozinha tinha. E eles estavam super felizes. E aí eu fiquei com vergonha, porque quando eu pensei como eu posso ser tão egoísta ao ponto de estar aqui me lamentando perto de um casal que tá com o filhinho ali, sem perninha, sem bracinho, fazendo sei lá quantas cirurgias já tinha feito. E eles estavam ali no maior amor do mundo. Eu fiquei pensando, cara, quem sou eu na fila do pão, né? Aí a gente é bem idiota de vez em quando, né? Bom, mas é bom pra gente aprender, né? Sirva vai servindo de lição. Pelo menos eu tenho pego bastante lição disso, coisas assim. Que é tipo, né? Ai, meu Deus, tem que me controlar. Bom, o Mo dormiu a noite super bem, acordou no outro dia bem. Aí a gente fez o curativo, o médico nos avisou como é que era para fazer. Isso já era um fim de semana, porque ele teve esse corte no braço na sexta. Então já era, né, fim de semana. Aí a gente tentou uma enfermeira, nós não conseguimos, mas eu me dava com uma enfermeira. E aí ela me disse, não, eu digo tudo o que tu precisa fazer e vou te auxiliando, eu não posso ir te atender, mas eu vou te auxiliando para fazer o curativo, ok? A minha mãe também estava lá, então, né, também entendia, também foi enfermeira há uns anos atrás, então entendia também. E nós tínhamos do outro lado o médico também para nos ajudar. Bom, gente, a troca de curativo do humor funcionava assim, a gente estava morrendo de medo de fazer, né? Porque é realmente um corte muito grande no bracinho dele. E aí a gente morrendo de medo de tirar, de ele surtar, de ele ficar nervoso, né, sei lá, de arrebentar um ponto, enfim, né? E aí a gente começou a fazer a troca de curativo no colo. Meu marido agarrava ele e botava assim, viradinho para trás. E eu ia com as coisas para troca e ia conversando com ele, ia brincando. E aí ia dizendo, a mamãe pode mexer no teu bracinho, olha só, vamos ver como tá isso aqui. Aí ele ia rindo, ia deixando a gente fazer. Bom, passados uns 3 dias mais ou menos, infeccionou muito, ao ponto de escorrer a infecção. E a gente se desesperou. Nós ligamos pro médico e o médico disse, não, traz ele agora pra cá, quero ver isso. Quando a gente chegou lá, o médico examinou ele, olhou, aí disse, em algum momento vocês contaminaram a troca de curativo dele. Mas a gente teve o maior cuidado, mas em algum momento, pequenas coisas vocês contaminaram. Não, isso é uma coisa muito delicada. Bom, a gente não tinha noção, né? Então a gente tentava trocar, né? A gente trocou todas as vezes que precisava, tudo. Mas não é fácil, né? Mas tá. Aí ele disse, a partir de agora, eu vou fazer os curativos no Mu até o final. Eu quero que vocês me tragam ele todos os dias. Pode ser? Pode ser. E nós levávamos. Ele trocava, porque o Mu tinha medo, então ele trocava o curativo do Mu na entrada do consultório. Ele tirava o jaleco, eu achava isso de um carinho enorme. Ele tirava o jaleco e já vinha sorrindo. E aí a esposa dele vinha toda sorrindo assim atrás, e ele ia trocando, ia falando. Ai, tá ficando muito lindo,
isso aqui vai ficar maravilhoso, mas esse braço aqui vai ficar fantástico, hein? Não vai, olha, isso aqui vai ficar muito lindo depois, que não sei o quê. E aí o Mu foi deixando ele trocar. Demos medicação para curar a infecção, estancou de um dia para o outro, super bem, né? Não tivemos problema, foi só realmente isso. A gente contaminou, infelizmente, em algum momento da troca, mas não, dada a medicação, cicatrizou. Aí, gente, chegou a parte de tirar os pontos. E aí eu conversei com o médico. Disse, olha, ele já sofreu tanto, né? Eles tiveram que mexer nele sem anestesia, passou por uma cirurgia, todos os dias fazendo curativo. Tem algum meio de a gente não tirar esses pontos? Quando eu falei, ele falou assim, ó, mas quem te disse que nós vamos tirar esses pontos? Aí eu disse, dá para não tirar. E eles, claro, com certeza, nem pretendo tirar esses pontos. Eu vou te dar uma pomadinha, e ele me deu. Eu vou te receitar uma pomadinha e tu vai passar essa pomada todos os dias, vários dias. E essa pomadinha vai soltar os pontos. E aí vai sair no teu curativo. Quando sair todos, a gente vai ver, vai trazendo ele aqui, eu vou vendo, né? Gente, todos os pontos, todos saíram certinho. Junto com essa pomada, foi assim, fantástico. Como não precisou ir tirar os pontos, aquela coisa toda, que a gente já ficava pensando, pobrezinho, sabe? Eu sei que não é uma coisa que doa, mas é delicado tu levar teu filho de novo para tirar os pontos, aquela coisa toda, né? Mas não precisou. A gente tirou com essa pomada e saiu todos. Foi fantástico, assim. Bom, feito isso, o Mu passou a usar sempre, por muitos anos, o Mu usou uma atadura no braço. Por anos. Porque a gente tinha medo que ele batesse ali, doesse muito. O médico nos explicou que ele teria dores fortes naquele machucado ali. Mas que no período de 6 meses era que ele conseguiria avaliar se realmente ele teria perdido todos os movimentos ou não. Sendo que ele já mexia com a mão, né? O médico, olha, ele já mexe com a mão. Mas temos que esperar 6 meses, que é o período que o corpo leva para, né, resolver ali, para cicatrizar realmente, e vai dar pra gente avaliar. Gente, o médico nos falou isso e o hospital estava nos ligando assim, ó, direto, sabe, me chamando de irresponsável, que ia chamar o conselho tutelar, que ia me botar na justiça, que ia tirar o Mu de mim. Sabe, eu falei, nós vamos tirar ele de ti, porque tu não sabe ser mãe. Eu, como não sei ser mãe, cara? O que o teu filho vale menos que vale 15 mil pra vocês? Teu filho não vale 15 mil? Que não sei o que. Aí começou aquela tortura psicológica, porque isso era direto. Aí o que eles disseram pra nós? Que era pra eu dizer que o Mu estava passando mal, olha isso. Chegar no hospital que a gente tinha levado, ele era onde nós tínhamos convênio, e aí eles já tinham preparado tudo, o Mu entraria direto. E eu teria só que dizer, olha, ele está passando muito mal, tá com febre, aquela coisa toda. E eles levariam o Mu direto para uma sala de cirurgia. E lá, esse médico aguardaria e faria essa cirurgia. E nós pagaríamos 15 mil. Mas nós não poderíamos avisar o convênio, porque o convênio não tinha esse médico. E aí não aceitaria que usasse a sala do hospital. Gente, a melhor coisa que eu fiz foi falar pro médico neurologista que atende o guri, porque eu me desesperei, eu disse, sabe, era aquela tortura, era direto, era ligação, era mensagem. Tu tá sabendo que logo o conselho tutelar vai parar e vai tirar teu filho, porque que mãe, que pai é esse? O que custa? São 15 mil reais, não sei o que, tu dá os 15 mil reais, nos dá um cheque, e aí assim que fizer a cirurgia a gente desconta. E que não sei o que, esse médico é maravilhoso, sabe? Aí começaram a me ligar, não só do hospital, mas também da clínica deste médico. Então, quando eu não recebia a ligação do hospital, eu recebia da clínica. E aí, aquela tortura psicológica. Imagina teu filho recém cicatrizando um machucado sério, né? Com toda uma situação delicada ali. E tu ainda tendo que lidar com pessoas que te ameaçavam o tempo todo. Aí eu resolvi ir até o médico que atende meus filhos e disse, eu preciso conversar com o senhor.
Ele, tá, pode falar. E eu mostrei as ligações, eu disse, tá aqui as mensagens. Eu não sei o que fazer, eu pago os 15 mil, a gente não tem esses 15 mil. Mas se for pro bem dele, a gente dá um jeito. Mas é que ele mexe a mão, o senhor me disse 6 meses. E agora eles estão dizendo que eles podem tirar o meu filho. Aí o médico me disse, não. Aí eu mostrei o nome e tudo. Ele disse, não, faz assim, que horário eles estão ligando? Aí eu falei, mais ou menos esse horário, tal, tal. Que era os horários, eles ligavam mais ou menos sempre no mesmo horário. Disse, então amanhã a senhora vem pra cá. E fique aqui até eles ligarem, tá bem? Tá bem. No outro dia eu fui. E assim que eu cheguei, eles ligaram. E aí eu fui atender o telefone e o médico me disse, não, passa pra mim. Gente, esse médico falou tanta coisa absurda pra ele. Tipo assim, ó, tanta... não é absurdo, a palavra foi errada. Mas assim, ó, ele falou tanta coisa pra eles, sabe? Tanta verdades, na verdade, de absurdo não tinha nada, porque absurdo era o que ele estava fazendo com a gente. E ele falou muita coisa, sabe? Ele chamou ele de falcatruas, que ia denunciar ele pro conselho. Ele disse, olha, inclusive eu faço parte do conselho de medicina, eu faço questão de denunciar. Eu só não vou denunciar se essa mãe não quiser, porque se a mãe quiser, estão sendo denunciados nesse momento ao conselho de medicina. Não há necessidade, todo médico sabe disso. São 6 meses, no caso dele, leva 6 meses para o organismo para poder entender ali o que aconteceu. Então, como assim? Vocês estão dando dias e ainda ameaçando que vão tirar? Como assim? Aí falou um monte de coisa, gente. E aí, eles pararam. Se eu não quero mais que liguem para ela, acabo aqui. Aí, gente, eles pararam, né, de ligar por uns dias. Passou acho que uns 3, 4 dias, o médico me ligou, o cirurgião, e me ameaçou. Disse que eu não sabia com quem eu estava lidando e que se eu tinha consciência do poder que ele tinha. Aí eu falei pra ele, porque aí o médico, o nosso neurologista, tinha me dito, grava todas as ligações. Aí eu comecei a gravar. Foi a minha sorte. Eu fiz um BO contra esse médico e denunciei ele para Conselho de Medicina. O que aconteceu depois eu não sei, nunca mais me ligou. Mas assim, o cúmulo, fiquem bem atentos, viu? Porque às vezes a gente está num momento tão delicado, tão complicado, e a gente acaba se deixando levar pelo que os outros falam. E nem sempre as pessoas estão agindo de uma forma correta com a gente, né? Ou tentando realmente fazer o certo, ou imagina, a ideia deles, até depois a gente conversou, que provavelmente eles nem fariam a cirurgia. Eles só, né, cesariam ele, deixariam lá dentro do quarto, trocariam, porque a gente, né, não ia mexer. Eles é que poderiam mexer, entende? A gente não poderia nem mexer, porque era isso que eles falavam, quando feita a cirurgia, só o médico vai trocar o curativo. Quer dizer, então nós não poderíamos nem abrir o curativo dele. Então, provavelmente a ideia era a gente não ver nem se não tinha ponto, enfim, aquela coisa toda. Eu quis contar isso porque são coisas assim, e eu vejo isso acontecendo ainda. Eu vejo situações ainda acontecendo, pais e mães que relatam, que ainda passam esses horrores, sabe? E a gente sempre acha que vai acontecer só na casa do outro. Então fiquem bem atentos, viu? Tenham sempre um médico, se possível. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é bem assim, tá? Mas se possível, tiver alguém de confiança, tenham sempre por perto, que vocês possam ouvir. Que vocês saibam que quando ele fala, ele vai estar falando pro bem de vocês. Porque o mundo é cruel demais, gente. Os nossos filhos não têm defesa nenhuma, a não ser a nossa. Então, né? Quanto mais a gente puder proteger e ter pessoas amigas de verdade do lado, melhor. Esse era o vídeo de hoje. Sigam se inscrevendo, sigam curtindo os vídeos, compartilhem esses vídeos. E, gente, desculpem, eu tô meio doente, então eu tô cansando muito rápido. Bom, vou acabar o vídeo por aqui. Um grande beijo, viu? Até uma próxima.